Olá, boa noite a todos que estão aí na live. Olá, Dani, olá, Magubos, sempre presentes os dois, agradeço demais. E aqueles que vão assistir posteriormente. Ah, o, o nome no primeiro slide já diz bem o tema central do que vai ser tratado aqui. Vai ser uma live bastante diferente dos gameplays habituais. E então eu acho que é bom ter uma explicação antes de o que vai ser tratado aqui. Existem alguns temas, por exemplo, o golpe que o Bolsonaro daria, não deu, talvez vai dar, que eles exigem um aprofundamento um pouco mais complexo do que a gente está acostumado a ver em discussões mais rasas, mais conversa de boteco, que quando você está numa conversa de boteco ou falando de passagem por uma live, acho que não tem problema nenhum ser um pouco mais simples, né, na explanação. E foi isso que me gerou a ideia de querer trazer isso de uma forma um pouco mais detalhada, mas não só isso. O que esse tipo de assunto gera. Eu queria pôr aqui o motivo gerador de toda essa ideia que eu tive aqui, que é o slide 2, que em uma live jogando Hollow Knight me fizeram uma pergunta, que é essa. E aí, Caio, o Mito só não deu o golpe porque não tinha tanto militar apoiando ele? Porra, acho que tinha bastante militar apoiando ele. Ele tinha. Não dá pra falar que ele não tinha parte do povo com ele também, porque, querendo ou não, o cara fez todas as merdas que fez, as merdas escancaradas pra todo mundo ver. E não foi fácil ganhar a eleição dele, não. Então acho que ele tinha apoio militar, ele tinha boa parte do povo, que apoio popular nesse tipo de coisa é fundamental, mas eu acho que faltou para ele talvez alguém que apoiasse ele internacionalmente, sabe, algum jogador grande internacional. Talvez se o Trump tivesse sido eleito nos Estados Unidos e ele simpatizasse minimamente com o Bolsonaro, talvez aconteceria aí. Mas perante os jogadores mundiais, acho que ele não tinha ninguém que ia dar uma mão pra ele, não. Eu acho que é isso. E não dá nem pra falar que ele não tinha poder jurídico perto dele, porque o judiciário quer que se foda, né? Se importasse alguma coisa judicial, ele já teria sido preso fazia muito tempo. O corte é basicamente essa pergunta que veio no chat aí enquanto eu jogava. Eu dei esse ponto de vista meu. Só que eu achei que ele é um assunto muito interessante, muito mais complexo do que uma resposta rápida que eu posso dar enquanto eu jogo. Então o que eu quis trazer aqui? Eu quis trazer essa matéria, igual vocês estão vendo aí na tela, essa coluna de opinião do Thiago Rodrigues, que é um doutor em Relações Internacionais pela PUC e Sorbonne. Ele é professor universitário na Federal Fluminense. Então eu quis trazer a opinião de alguém qualificado para poder embasar aquelas opiniões que eu estava dando e a gente poder discutir um outro assunto que sempre me vem à cabeça quando eu ouço a opinião política sobre assuntos complexos. Um tempo atrás, não muito tempo atrás, acredito que tenha sido no mais tardar esse ano, mas provavelmente ano passado, eu não lembro quem eu estava vendo ou ouvindo, ou pode ser num vídeo do YouTube ou num podcast, falando sobre como
quem é radicalizado à esquerda, que é o meu caso, quem se declara como comunista, tem sempre que ter sempre muitas informações, sempre tem que saber tudo e tá com as fontes e as referências na ponta da língua. Porque quando você tá contra a opinião da burguesia hegemônica, você tem sempre que estar com todas as informações decoradas, saber falar sobre tudo a qualquer momento, sobre qualquer assunto que as pessoas forem falar com você. O que é bem diferente de, por exemplo, quando você trata com o pessoal mais liberal, mais conservador. Você pode ver muito quando alguém contesta alguma coisa com um bolsonarista, para ficar aqui dentro do nosso tema do bolsogolpe, que é como essa pessoa sempre trata questões complexas como questão de opinião, como os assuntos tratados de forma muito simplificadas, que não se exige o mesmo tanto da pessoa que se declara como comunista, como uma pessoa de esquerda radical. Isso ficou evidente quando, em um outro exemplo, quando as pessoas vão nesses mesacasts e falam as maiores barbaridades de quaisquer que sejam, e os entrevistadores simplesmente aceitam o que essas pessoas estão falando, e quando alguém comunista ou da esquerda radical fala qualquer informação, essa pessoa precisa estar com as referências na ponta da língua, com uma informação verificável. Então, quem se propõe a estar no nosso campo, do nosso lado, é uma pessoa que tem que estar preparada para não tratar os assuntos mais complexos como se fosse a opinião de botequim, que, igual eu disse anteriormente, não tem problema você dar uma opinião de botequim se você tá lá tomando uma cerveja, conversando com seus amigos, com seu parceiro, com a sua parceira, com a sua família. Mas quando a gente se propõe a passar informação, a trazer um conteúdo para as pessoas, seja pessoalmente ou na rede, a gente tem que ter esse preparo maior. A gente tem que ter essa noção que a gente não pode simplesmente falar qualquer coisa dando uma opinião ou um ponto de vista sem embasamento nenhum. Eu me lembro bem de uma vez que eu estava numa conversa de botequim com um amigo meu liberal, ele é muito liberal, e em um ponto da nossa conversa eu lembro de ter falado assim: beleza, você com seu liberalismo, mas como é que você resolveria o problema das pessoas em situação de rua? E a resposta dele foi simplesmente eu não me importo com as pessoas em situação de rua. Aí eu só olhei pra cara dele e fiquei meio incrédulo, tipo, tá, você tá falando que o meu ponto de vista sobre o sistema econômico não é válido porque o seu argumento é eu não me importo? E ali eu percebi, na prática, que as pessoas que estão a favor da ideologia dominante, da ideologia burguesa, elas não precisam ter um embasamento, elas não precisam ter os fatos junto com elas, estudos, nem nada do tipo. Porque um simples eu não me importo pode se tornar um argumento que, já que está alinhado com a ideologia burguesa, ninguém vai contestar aquilo, sabe? Eles podem tratar muito como se fosse só uma questão de opinião, saca? Como se a vacinação fosse uma questão de opinião. Eu vou tomar cloroquina e não a vacina porque eu acho que a cloroquina funciona mais que as vacinas. E a gente viu bem lá durante a pandemia que esse tipo de opinião se colocou muito como se fosse algo embasado na realidade. O que a gente que está preocupado com os fatos, com a questão científica, sabe que não é. E é por isso que eu queria trazer todo esse contexto para falar sobre o bolsogolpe, aí, que eu apelidei de bolsogolpe, para falar sobre essa questão de como assuntos complexos
A gente tem que estar sempre muito melhor preparado. Não são respostas simples, como a galera liberal costuma colocar que é. Aquelas respostas muito faça isso e acabou, isso aqui é assim e pronto, como se qualquer assunto não tivesse nuance e qualquer assunto fosse maniqueísta. Eu tenho esse ponto de vista, isso é necessariamente bom, eu tenho esse outro ponto de vista, isso é necessariamente ruim. Então eu quis trazer esse assunto que surgiu na live, naquela pergunta da live, para a gente discutir como cada tema complexo tem vários aspectos, vários pontos que eles têm que ser tratados com um ponto de vista mais aprofundado. E é por isso que eu quis trazer esse assunto, porque ele surgiu em live durante um gameplay. Então eu vou lendo essa matéria do professor Thiago Rodrigues e vou dando um pouco da minha opinião durante nas pausas da leitura. Então, uma das coisas que é importante trazer é quando alguém está escrevendo uma coluna, nunca é imparcial. Jornalismo ele não é imparcial, que é outra coisa que a mídia burguesa ela tenta passar pra gente, de que opinião é imparcial, de que jornalismo pode ser imparcial. Quando o Thiago Rodrigues ele tá dando uma opinião, igual tá escrito aí, o sucesso eleitoral do bolsonarismo sepultou o golpe de Bolsonaro, ele tem uma visão dele. E isso já é interessante para falar de como a gente tem que desmistificar isso que é colocado na nossa cabeça, de que existe imparcialidade, que existe neutralidade. A gente que está mais a fundo nesse tipo de assunto há mais tempo, a gente sabe, a gente consegue pegar exemplos na realidade, no nosso dia a dia inclusive, de que essa imparcialidade ela não existe. Nem quando você fala sobre um fato histórico, os termos que você usa, eles não são imparciais. Quando você está falando, por exemplo, de Brasil em 1500, se você fala descoberta do Brasil, se você fala invasão do Brasil, você já está colocando a sua parcialidade ali, sabe? A gente foi sempre educado a falar descobrimento do Brasil, mas quando você vai vendo o que realmente aconteceu ali, você entende que aquilo é uma invasão. Eu, no meu ponto de vista de uma pessoa de esquerda radical, de um comunista, quando eu falo da chegada dos portugueses no Brasil, eu entendo aquilo como uma invasão. Então, para mim, é a invasão de 1500, sabe? E só dos termos que você usa, para pegar um exemplo bem mais atual, quando fala do impeachment da Dilma, quando você fala o golpe de 2016, deixa claro essa imparcialidade, sabe? Nem como você fala sobre assuntos históricos é imparcial. Os termos que você usa tem uma ideologia ali, certo? Então vamos lá. Então o Thiago Rodrigues é importante não só mostrar que tem parcialidade, como quem é a pessoa, quem está escrevendo essa coluna. Se eu estou lendo aqui o Thiago Rodrigues, que ele é professor universitário, tal, e se eu pegar pode até colocar o mesmo título: sucesso eleitoral do bolsonarismo sepultou o golpe do Bolsonaro. Se eu estivesse lendo isso e a coluna tivesse sido escrita pelo Kim Kataguiri, seria completamente diferente. Então a pessoa que está escrevendo faz toda a diferença no que está sendo escrito. Você conhecer um pouco sobre essa pessoa também e quando isso está sendo escrito. Então por isso que eu quis deixar não só quem é o Thiago Rodrigues, como também a data que isso foi escrito, porque ele escreveu isso em 3/11/2022. E tem coisas que eu vou abordar aqui, durante a minha parte de opinião, que pelo fato dele ter escrito em 3/11/2022, são dados que ele não tinha na época, de alguém que está falando em 7/3/2023. Então, beleza. Thiago Rodrigues, doutor em Relações Internacionais. Opinião: o sucesso eleitoral do bolsonarismo sepultou o golpe de Bolsonaro. Para que em um golpe de Estado seja bem sucedido, muitos elementos têm que ser combinados,
E esse não é o caso do Brasil de hoje. Quando ele fala aqui de muitos elementos têm que ser combinados, é o que eu estava falando sobre como assuntos complexos, eles têm várias coisas que precisam ser analisados. Não é um simples o Bolsonaro vai dar golpe, sim ou não, vai acontecer daqui 72 horas, quando vai acontecer. São coisas mais... Ou o Bolsonaro quer dar, sim ou não, sabe? São coisas muito mais profundas do que isso. Se vocês repararem no canto direito do print, tem o número 1. Isso é em referência à bibliografia que eu usei. Então, a matéria do Thiago vai estar lá no final. E no decorrer de toda a apresentação terão essas, como se fossem as notas de rodapé, só que vão estar no final do texto. Então, se vocês virem 1, 2, 3, 4, não achem estranho, é só para ter a referência depois. A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições presidenciais deu vazão a reações de ódio e indignação por parte expressiva dos apoiadores de Jair Bolsonaro. Multiplicaram-se pelo país bloqueios de rodovias, manifestações de ruas, frenética atividade nas mídias sociais, vigílias diante de quartéis das Forças Armadas e cenas de agressão a qualquer não bolsonarista. Essa prática de frenética atividade nas mídias sociais é uma coisa que está muito atrelado aos bolsonaristas mais fervorosos, porque isso não é uma prática só do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele, durante todo o tempo, ele se filmava o tempo todo, ele fazia lives o tempo todo, os filhos dele também, os apoiadores mais próximos dele, sempre estavam com essa atividade de mídia social sempre muito forte. E por isso, os apoiadores dele também, não só necessariamente por isso, mas esse tipo de prática é algo que se reflete também nos apoiadores do Bolsonaro. Então a gente via durante as manifestações no começo do ano, quase que diariamente, muito possivelmente foi diariamente que saíram notícias da invasão no Planalto. E eles se filmam o tempo todo. Isso gera conteúdo não só na mídia hegemônica, mídia burguesa, como isso gera muito conteúdo nas redes sociais, sabe? Então, esse contato que a gente tinha com essas invasões foi um motivo de muita gente ter sido identificada para posteriormente ser apreendida, por exemplo, que essa prática deles de ficarem se filmando o rosto, a tal da Dona Fátima lá. O cara foi entrevistar que ela cagou nos banheiros tudo. Que ela deu o nome dela, ela deu de onde ela é, ela deu a ficha completa, era só ir lá e pegar. Jair Bolsonaro demorou 45 horas para se manifestar sobre os resultados eleitorais. E quando fez, deixou uma mensagem lacônica de agradecimento aos seus eleitores, afirmou que os princípios de ultradireita, e isso é muito preocupante mesmo, saíram fortalecidos e sugeriu que aceitaria o resultado das urnas. Aceitar o resultado das urnas é um negócio que a gente sempre viu que não é muito bem real, já que lá em 2018, quando ele mesmo ganhou as eleições, lá naquela época, ele ganhando a eleição, ele já não... Ele sempre contestou o resultado. Antes da eleição ele contestava, durante a eleição ele contestou, depois que ele ganhou, ele contestou o resultado das urnas. E nesses 4 anos todos que ele passou no governo, ele passou contestando as urnas. Então esse aceitaria o resultado, você sabe que é aquela coisa que ele fala só para não pegar mal, para não dar nenhum problema no famoso jurídico, mas que a gente sabe que não é verdade, porque se você acompanha o discurso do Bolsonaro nesses 4 anos, você sabe que ele passou longe de achar as urnas algo confiável, o negócio do voto impresso, o tempo todo tinha esse assunto.
O aparente abatimento de Bolsonaro surpreendeu a muitos, eu inclusive. Eu achei que ele ia sair virado no ódio, sabe? Loucão de raiva, cuspindo marimbondo. E a gente volta para essa raiva um pouco depois. O aparente abatimento de Bolsonaro surpreendeu a muitos, a favor e contra ele, que esperavam uma reação mais vigorosa contra a vitória de Lula. Reação esta que levaria a um possível golpe de Estado. Esse temor não era infundado, pois além do seu conhecido histórico como apologista da ditadura e da tortura, Bolsonaro e seu gabinete do ódio passaram a flertar com essa ideia desde, pelo menos, a anulação do processo contra Lula, fato que o tornou seu provável oponente em 2022. Além disso, para os bolsonaristas mais histriônicos, a intervenção militar constitucional era uma demanda antiga, vinda desde as manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, tempos em que o bolsonarismo ainda não tinha esse nome. E aqui nesse trecho do texto do Thiago, é muito interessante como a gente consegue ver como a terminologia que se usa para texto, para falar, para se comunicar, dá um posicionamento dele. Nesse trecho além do seu conhecido histórico como apologista da ditadura e da tortura, deixa claro que o Thiago é contra isso, que ele não apoia esse tipo de coisa, que ele vê de maneira negativa quem tem esse apoio. E a questão dele sair com muito mais abatido do que muita gente esperava, inclusive eu, que eu quis trazer esse discurso que ele deu no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, durante, já perto das eleições, no ano passado, em 2022, quando ele estava em campanha. E eu achei que ele vinha de forma inflada, igual ele tá aqui. Vamos dar uma ouvida. Opa, pequeno problema técnico. Aí, vamos lá. Nós somos a maioria, nós somos do bem. Nós temos disposição para lutar pela nossa liberdade, pela nossa pátria. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez. Esse foi o discurso dele. E eu achei que ele ia vir muito mais nesse tom depois da eleição. Muito mais firme, muito mais enérgico. Porque afinal aconteceu algo que daria muita base para ele, muita base para os eleitores dele de darem apoio para um discurso inflamado. Que a gente fica acostumado a ver ele naquele cercadinho, dele falando naquelas lives. Sempre um discurso meio tiozão mesmo, meio bobo. E nesse dia no Maracanãzinho ele deu uma... A gente pode achar ridículo, a gente pode achar breguíssimo esses efeitos sonoros de fundo. Mas é um discurso muito mais enérgico do que ele costuma fazer, sabe? E principalmente com igual tá escrito no texto. O histórico dele como apologista da ditadura, da tortura propriamente dita, ele nunca escondeu esse lado. Ele sempre teve apoio, não só das pessoas próximas, mas como pessoas próximas a nós, no dia a dia,
de sempre ter algum parente, algum conhecido, algum tio, sei lá, que sempre mandou naquele tempo que era bom, era só vagabundo que sofria se não tá fazendo nada de errado, não tem por que se preocupar. Então, se ele manda um discurso enérgico, talvez como esse do Maracanãzinho, talvez ele ia ter muito mais gente dando um apoio mais enérgico também para um possível discurso sobre como as eleições estavam fraudadas e urna não funciona e etc. Todo uma coisa levando a outra, sabe? O receio de um golpe de Estado era plausível porque Bolsonaro aparelhou as forças de segurança e de inteligência sob a sua autoridade direta, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a ABIN. E aprofundou a simbiose com as Forças Armadas, garantindo salários faraônicos ao generalato e distribuindo funções remuneradas para alta e baixa patente. Nos estados, a força do bolsonarismo na polícia civil e militar tornou viável a formação de um grande corpo armado pró-Bolsonaro, completado por civis armados, bandos organizados em CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, e até mesmo pelo paramilitarismo miliciano em estados como o Rio de Janeiro. O governo do Bolsonaro é um governo amplamente militarizado, com indicação para militar em cargo administrativo, que a gente viu o tempo todo, e tem dados aqui que foram mais de 6,3 mil militares indicados para cargo administrativo durante o governo dele. A gente que acompanha esse ser desprezível desde pelo menos a eleição de 2018, sempre ficou claro que ele ia botar muito militar no governo, ele nunca escondeu isso, sempre foi uma pauta dele. Então, desde o dia 1º de janeiro, a gente sabia que ia ficar cheio de militar no governo, que é uma coisa bem alarmante, e que no final da apresentação tem um material complementar que fala sobre o aparelhamento do governo brasileiro pelos militares, e não só no governo Bolsonaro, como é algo crescente já há alguns governos. E esse que o Thiago fala aqui de aparelhar com gente direta, apoiador dele, é algo que ficou muito simbólico na PRF, na Polícia Rodoviária Federal, na figura do Silvinei Vasquez, que era um cara que nunca escondeu o apoio incondicional que ele tinha e tem pelo Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro nunca escondeu que ele ia fazer esse aparelhamento, porque teve aquela reunião vazada dele com a alta cúpula do governo, que ele mandou a seguinte fala, abre aspas: "Eu não vou esperar fuder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Se não puder trocar o chefe dele, troca o ministro e ponto final. Não estamos aqui para brincadeira." Então ele nunca escondeu que ia colocar ali um monte de militar, que as pessoas iam estar do lado dele, e é por isso, exatamente por isso que ele estaria indicando essas pessoas, que ele deixa claro, né, isso aberto para todo mundo, falou na frente de todo mundo, isso tá gravado, ele não tem o menor pudor de falar isso. É igual eu falei para vocês que tem as referências, depois tem as referências disso para quem quiser dar uma olhada. E essa segunda parte aí de baixo, quando fala dos CACs, eu trouxe alguns dados aqui também que é alarmante. Que os CACs, durante o governo Bolsonaro, cresceram mais de 470%. Não é 4,7%, não é 47%. É 470%. Eu tirei essa notícia da UOL no dia 26/7 de 2022. Essa
notícia tem quase um ano, 26/7/2022. Ou seja, esse número pode ser muito maior. E na data dessa notícia da UOL, os CACs tinham um número de mais de 670 mil, o que supera as Forças Armadas, que tem um contingente efetivo de 360 mil, e a Polícia Militar, com 406 mil. Se você juntar o efetivo das Forças Armadas e da Polícia Militar, é quase... os números de CACs dá quase o mesmo tanto que esse efetivo, que esse corpo esse corpo estatal, esse corpo do poder burguês, que tem um número muito parecido com os CACs, sabe? Então isso é algo preocupante. Ele sempre falou que ia armar a população, ele deu os canais para isso e ele conseguiu armar essa população. Que, no caso, muito invariavelmente os apoiadores dele. No plano internacional, a tentativa da tomada do Capitólio dos Estados Unidos por apoiadores de Donald Trump em 6 de janeiro de 2021 alimentou o devaneio bolsonarista de invadir o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, conduzindo seu líder ao poder total. É como a gente viu, o Thiago escreveu isso em 2022, então ele não tinha o conhecimento ainda de que, para surpresa de ninguém, isso aconteceu aqui no Brasil. Bolsonaro pode ter tentado ou desejado um golpe, empurrado pelo clamor de seus apoiadores, que a gente mais uma vez viu que realmente tentou-se, pelo menos da parte dos apoiadores mais enérgicos. No entanto, essa expectativa foi se dissolvendo na medida em que as rodovias vêm sendo desobstruídas, que os grupos bolsonaristas se desiludem com a falta de reação do mito, que a sociedade civil e as torcidas organizadas e motoboys reagem consistentemente e que as bandeiras nacionais deixam as janelas dos prédios e dos vidros dos automóveis Brasil afora. Esse ponto da comparação que o Thiago sabiamente fez, inclusive eu trouxe aqui a foto do cara do Capitólio, do Viking do Capitólio, que teve o seu Ctrl+C, Ctrl+V baixa renda aqui no Brasil, que é esse cara da foto de cima, que ele, obviamente, ele pegou a inspiração naquele cara do Capitólio. E o bolsonarismo, não só a família Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, como os filhos dele, mas o bolsonarismo em si, tem uma relação muito grande com a extrema-direita dos Estados Unidos. A gente vê replicação de modus operandi, de símbolos. Por exemplo, quando o Alan dos Santos ainda era uma pessoa benquista pelo governo, daquele rolê do copo de leite, que é um negócio muito recorrente na extrema-direita dos Estados Unidos, de usar o copo de leite como um apito de cachorro para a extrema-direita, sabe? Então a relação deles e do movimento é muito grande, desde a admiração ao Trump, ao trumpismo no geral, a todas as simbologias que a extrema-direita lá traz, como também com o Bannon, que tinha contato direto com o Dudu Bananinha. Eles tinham contato direto. Mas esse assunto ele é muito mais complexo, ele dá muito pano pra manga. Tinha que ser uma live aí de umas 3 horas, só para falar sobre esse assunto, a relação do bolsonarismo com o trumpismo e a extrema-direita dos Estados Unidos, que eu acho que não é o objetivo aqui, então não vou tratar mais a fundo. E os eventos golpistas de janeiro, fica bem claro a inspiração da tentativa, que quase como prevendo, aconteceu como ele disse aqui no texto, antes de janeiro, antes de acontecer de fato. E o movimento dos apoiadores do Bolsonaro, que não se encaixam como bolsonaristas, isso tem que ser levado em conta também, porque tem muita gente que é aquela pessoa que vota no Bolsonaro, sabe? Não sou muito ligado à política, meu tio falou pra eu votar, meu pai falou pra votar nele, eu vou votar. Às vezes até o próprio patrão
incentiva, de forma coercitiva ou não, o funcionário a votar no Bolsonaro. Que na eleição de 2018, eu lembro que eu trabalhava numa empresa e o patrão, eles eram muito bolsonaristas já naquela época. E ele estava falando que a moça que fazia a faxina, a terceirizada que fazia a faxina na empresa, ela estava pendendo bastante para votar no Haddad na época. E ele ficou fazendo a cabeça da moça até ela declarar para ele que ia votar no Bolsonaro. Não tem como eu saber se ela votou no Bolsonaro de fato, mas ele falou com muito orgulho de que, olha, eu fiz a cabeça da fulana até ela votar no Bolsonaro, até ela falar pelo menos que ia votar no Bolsonaro. É importante ressaltar que essas pessoas que não estão muito ligadas a esse movimento mais enérgico do bolsonarismo, que eles não endossam esse tipo de prática de invasão, daquele quebra-quebra todo, de bloquear as estradas e tal, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Para que um golpe de Estado seja bem sucedido, muitos elementos têm que ser combinados. E esse é um dos pontos que eu estava me referindo a ter uma complexidade maior em tratar sobre esse tipo de assunto. Lembrando que o golpe, para acontecer algum tipo de golpe, ele precisa ter algum tipo do poder não sendo exercido, que é o que a gente comumente ouve falar de como vácuo de poder. Esse não exercimento do poder pode ser um impedimento direto de não exercer o poder por outros setores que têm poder no país, como no caso de um golpe militar, ou pode ser algo relacionado com uma governabilidade possível, que foi o que aconteceu com a Dilma. Ela, por não concordar com muitos conchavos, ela simplesmente foi retirada do poder, igual eu estava falando para vocês mais cedo, usando a terminologia que dá o meu posicionamento sobre o assunto, quando eles deram o golpe na Dilma. No plano econômico, é preciso haver um alinhamento do grande capital nacional com o internacional interessados, ambos, na quebra do regime democrático. A atuação do grande capital internacional para a instabilidade interna do Brasil, acho que fica bem evidente no caso da Lava Jato e da Petrobras, né? Como a relação dos principais articuladores da Lava Jato, que era, por exemplo, o Sérgio Moro, como ele tinha uma relação muito estreita com os Estados Unidos, como ele estava sempre indo lá. E existem pessoas muito mais qualificadas do que eu para falar sobre o assunto, para aprofundar melhor. E no material complementar eu vou deixar alguns vídeos, não alguns vídeos, mas o link do canal do Humberto Matos, que ele manja muito sobre o assunto, tá? Então, esse tipo de interesse do capital internacional vocês conseguem ver muito melhor num canal como o do Humberto Matos, que ele é economista, ele fala muito sobre economia e sempre que é relevante ele traz a questão da Lava Jato e da Petrobras. No plano militar e das forças de segurança é preciso motivação ideológica, apoio financeiro do capital nacional e internacional e promessa de um suporte militar estrangeiro. O apoio ideológico que a gente viu dos militares durante esse período não foi muito pela figura do Bolsonaro, mas pelo Bolsonaro ser um militar, que a gente via mais no alto escalão que não havia respeito nenhum pela figura do Bolsonaro e tinha mais um corporativismo e uma sanha golpista dos militares de apoiar o Bolsonaro, porque ele podia propiciar, igual foi dito anteriormente,
cargos, alguns benefícios, alguns privilégios que não estão ligados direto à figura dele, mas por ele ser um militar. Então não é que eles estão alinhados a uma ideologia bolsonarista. Eles estão muito mais preocupados com um projeto de poder militar no governo. Então, se fosse outra figura no lugar do Bolsonaro, desde que fosse um militar, eles apoiariam do mesmo jeito. A figura do Bolsonaro é muito oca, muito insossa. Ele não representa respeito nenhum para a ala militar. Ele está muito mais ali por um golpe do acaso. Calhou que o militar eleito democraticamente é esse bosta. E eles vão dar aquele apoio meio que torcendo o nariz por afinidade ideológica aos militares no poder. E não pela figura do Bolsonaro. Do ponto de vista diplomático, é necessário que os países mais ricos e militarmente mais fortes vejam a necessidade ou a vantagem geopolítica e ou econômica do golpe. O suporte militar estrangeiro ele vem de mão dada com o ponto de vista diplomático. Com poucas exceções, acho que o Viktor Orbán, da Hungria, é uma das poucas figuras de relevância no cenário internacional que demonstrou algum apoio ao Bolsonaro. E ser relevante não é algo necessariamente bom. Você pode ser relevante por algo negativo que, às vistas de alguém da esquerda radical como eu, o Viktor Orbán, que é uma figura de extrema direita, a relevância dele é um ponto negativo. Ele apoiar o Bolsonaro é um ponto negativo. Se o Trump tivesse vencido as eleições, pode ser que ele tivesse um apoio nos Estados Unidos. Não muito porque o Trump respeita o Bolsonaro ou acha que ele é uma pessoa interessante, mas pelo Brasil ter uma posição econômica e geográfica muito interessante, principalmente para grandes nações tipo os Estados Unidos, uma Alemanha. Então o Trump daria aquele apoio bem interessado na posição do Brasil, não no Bolsonaro. Que o resto do mundo a gente viu que eles basicamente desprezam o Bolsonaro. Ele não é visto com bons olhos no cenário internacional. Só a gente lembrar na cúpula do G20, que aconteceu uns anos atrás, que todos os grandes líderes dos países eles estavam conversando entre si, eles estavam tendo algum tipo de reunião, de correlação, qualquer coisa do tipo. E o Bolsonaro estava junto lá com os seguranças dele, ou sei lá quem estava acompanhando ele, no cantinho lá, todo isolado, fazendo aquelas piadotas de tiozão com os garçons que estavam servindo eles. E o que ajudou muito o bolsonarismo a ter essa péssima visão no cenário internacional é, por exemplo, o incidente que o Ernesto Araújo ele causou com a China, que é o principal parceiro econômico do Brasil. Só pela China ter esse viés socialista, e você pode ou não concordar que a China é uma experiência socialista, mas isso é outra discussão. Mas só por ter esse tipo de discussão a respeito da China, o Ernesto Araújo, que é um cara de extrema direita, que é sabido que ele está nos chão da vida, ele quis fazer essas piadotas em Twitter e causou esse desconforto diplomático com a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil. Então você coloca um cara desqualificado, um cara que é um frequentador desses chã, que só quer ganhar visibilidade, likes e qualquer coisa com a patota dele, ele causa um incidente dessa magnitude com um país como a China, sabe? Então a visão internacional que o Brasil tinha no governo Bolsonaro era algo tenebroso. Tanto é que um dos discursos do Lula, ele falou, ó, perdão aí pelo otário que tava antes, tá ligado? Do ponto de vista social,
é preciso uma mobilização de massa muito expressiva, apoiando os golpistas ou, com efeito similar, uma maioria silenciosa que passivamente aceite ou aprove. Aqui entra o que eu estava falando sobre as pessoas que votam nele por votar, que a gente não pode cair na ilusão de que o percentual de voto ou o total de votos na urna reflete necessariamente em número de pessoas que se mobilizariam, certo? Então, quando ele fala de aceitariam silenciosamente, passivamente, beleza, pode ser até que aconteça. Mas quem ia estar lá invadindo o Congresso, por exemplo, é um percentual muito abaixo do que ele recebeu de votos, mas mesmo assim é preocupante. Porque quem ia estar na rua ou ocupando espaços fora da internet, fora do Zip-Zop, que além da esquerda radical, que iria diretamente contra eles, quais outros grupos iriam para confrontar, não necessariamente fisicamente, essa turba de bolsonarista mais radical, mais incisivo? A gente sabe que teria essa esquerda radical, que sim, me parece que cresce. Tinha alguns focos da torcida organizada, dos motoboys, que, igual o Thiago falou no texto dele. Só que o problema é que esses grupos, a esquerda radical, os motoboys, as torcidas organizadas, que podem ou não convergir em algum momento, pode ser que tenha alguém das torcidas organizadas que seja de esquerda radical, pode ser que não tenha, a mesma coisa dos motoboys. Só que o problema é que os bolsonaristas, eles têm apoio financeiro. A gente viu que saiu uma lista de quem doava o dinheiro para ficar naqueles acampamentos, de barraca, de banheiro, de alimentação, sabe? Isso é um apoio financeiro que grupo da esquerda radical vai ter esse apoio? Não vai vir de alguém com muita grana que vai ceder esse montante para as pessoas continuarem na manifestação. Muito esforço e, quem sabe, talvez, pensando muito otimistamente, uma vaquinha, sabe? Que não vai durar muita coisa porque tá todo mundo fudido dentro desse projeto neoliberal de país. Que além desse apoio financeiro que eles têm, como a gente viu nos CACs, eles estão armados e eles têm o suporte militar. Mais uma vez, pode ser que seja algo insosso pela figura do Bolsonaro? Pode ser, mas se for para os militares se manterem no poder, eles vão dar o apoio mesmo que seja para retirar as pessoas depois. Do ponto de vista político, é usual haver uma grande fragmentação das forças democráticas, evitando a formação de coalizão ou frente ampla. Muita gente saiu do guarda-chuva do Bolsonaro, como é comum dentro do conhecido centrão fisiológico, que eles estão interessados aí onde o poder está. Quando o Bolsonaro estava no poder, eles estavam interessados em estar juntos com o Bolsonaro. Quando o Lula foi eleito, eles foram conciliar com o Lula. E alguns bons exemplos que a gente pode ver, por exemplo, União Brasil, que é o partido do Sérgio Moro, e tirando o Bolsonaro, o Sérgio Moro sempre foi reconhecido como a figura antagônica ao Lula. Então, peraí, você coloca uma das figuras que rivaliza com o cara que foi eleito e o partido dele vai apoiar o cara que foi eleito? Isso mostra muito bem como é que esse centrão fisiológico atua. Eles estão indo onde o poder está. Outro caso notório que ficou conhecido foi o do velho da Havan, que quando o Lula foi eleito estava lá todo ensaboando sobre não, tem que estar a favor do país e não sei o que. Nem parece que nas lojas dele ele arrancou o caixa 13 e botava a bandeira do Brasil no número dos caixas. Eu só acreditei nessa história quando eu fui lá na van e vi isso. Porque antes as pessoas falavam, eu achava que era só meme. E eu achava absurdo demais para ser verdade, porém
sofri de burro e esqueci que estava no Brasil. E qualquer absurdo pode ser real. E outra figura bem emblemática é o Magno Malta, que tem uma montagem muito famosa, que é o Magno Malta com o Lula, o Magno Malta com a Dilma, o Magno Malta com o Bolsonaro. O Magno Malta vai estar junto com quem tiver no poder. E as demissões da Jovem Pan ficaram bem claros. Isso que quem foi demitido lá tirou... foram aquelas pessoas que tinham um discurso muito mais à extrema-direita, muito mais alinhado ao Bolsonaro, um discurso de ódio muito mais firme. E uma vez que ele não foi reeleito, a Jovem Pan, que igual o tio João já falou uma vez, se desse para ganhar dinheiro com a figura do Stalin, ele seria um stalinista, ou qualquer coisa do tipo. Se ele desse para ganhar dinheiro com o comunismo, fazendo parte da mídia burguesa, eles apoiariam o comunismo. A Jovem Pan está interessada em grana, e aqueles que serviram para eles durante esses anos para apoiar o Bolsonaro e para ter audiência, logo eles foram sacados, já que esse pessoal não tem mais serventia para eles. E a coisa negativa dessa parte de... Outra coisa negativa, né? Porque aqui o que a gente tá falando tá difícil achar algo positivo. Que a gente precisa ficar atento é como os três poderes sofreram uma desmoralização muito grande por parte da população geral, sabe? De como essa discussão de contra o STF, contra qualquer instituição, ela foi muito prejudicada, sabe? O que reforça muito um discurso antidemocrático, um discurso de antipolítica, um discurso de a gente não faz política tradicional, que é um tipo de discurso muito fortemente adotado pelo MBL. Que, nós somos jovens, nós somos descolados, nós fazemos memes, nós não atuamos na política tradicional, sabe? E eu acho que isso saiu um ponto bem abalado durante esse governo do Bolsonaro. Por fim, na perspectiva da mídia, é fundamental que as grandes corporações com interesses associados às elites nacionais e ao capital estrangeiro estejam amplamente favoráveis ao golpe. O maior conglomerado, de longe, de mídia do Brasil é a Globo. Seja em TV, jornal, rádio, o maior conglomerado de mídia do Brasil é a Globo, de longe. E se vocês lembrarem bem, a Globo sempre foi um alvo muito recorrente do Bolsonaro, do bolsonarismo. Mesmo antes de ser eleito, a Globo foi um alvo muito fácil para eles. Então, se você ataca consistentemente o maior conglomerado de mídia do país, você coloca em perigo a existência daquele conglomerado, porque ele sempre falou que ia caçar a concessão da Globo e nunca caçou. Ele não tem ao lado dele alguém, igual diz o Thiago, alguém da perspectiva da mídia, que é fundamental, sabe? E a Globo é o maior deles. E a Globo, e não só a Globo, mas como a mídia burguesa em geral, ela sempre foi muito complacente com muita coisa que era dito ou era expressado ali pelo Bolsonaro, pelo governo dele, quando ele não estava sendo tão abertamente escroto ou com seus discursos homofóbicos ou racistas, que tem aquele caso famoso do Estadão, que quando estava nas vésperas da eleição de 2018, colocou uma foto do Haddad e uma foto do Bolsonaro e meteu uma escolha muito difícil, saca? Então, a mídia burguesa ela tem sempre muito interesse nos seus discursos, que vai mudando de acordo com o que é interessante para elas. Pode ver que no começo dos atos golpistas, o discurso
começou a ser vinculado pela mídia como manifestante e no final dele já estava como terrorista, sabe? Então, é o que eu estava falando no começo. A mídia hegemônica, a mídia burguesa, ela tenta passar essa imagem de que existe se coloca como algo isento, que existe imparcialidade. Quando se coloca assim, uma escolha muito difícil entre duas figuras polarizadas, ela tá tentando se colocar como isenta. Sabe? O que a gente viu que não tem contato com a realidade. Não existe isenção, não existe neutro, saca? Neutro é shampoo de criança e foda-se, tá ligado? E esse discurso vai mudar quando isso começar a ameaçar a hegemonia deles. A hegemonia da mídia, que foi muito o que aconteceu com o caso do Collor, por exemplo, que antes da eleição ele era o caçador de marajás, ele era o cara descolado, o cara jovem, bonito, rico, que fala sei lá quantas línguas, que blá blá blá, blá blá blá. Só que muita gente, principalmente numa geração depois, que veio depois da eleição dele, não lembra que a família dele tinha uma filial da Globo. Que eles tinham uma filial da Globo, sabe? E depois que ele ficou escancarado, todos os escândalos de corrupção dele, ele passou a ser um inimigo da mídia, sabe? Que não é o caso do Bolsonaro, porque nunca foi um aliado, mas a mídia burguesa tem isso de ir de acordo com o que vai ameaçar ou não eles. Quando era relevante apoiar o Collor, ele era um cara que tinha uma concessão de uma afiliada da Globo. Ele teve aquele caso famoso da edição dos debates da eleição que ele ganhou, que é escancarado, é ridículo. E depois, quando ficou toda a corrupção dele evidente, ele passou a ser tratado como o inimigo da mídia, o inimigo do povo, porque era interessante para a mídia burguesa tratá-lo assim. E aí o Thiago conclui os pontos que ele trouxe, dizendo: e esse não é o caso do Brasil de hoje. Se é verdade que o bolsonarismo conseguiu penetrar grandes áreas do capital nacional, da sociedade civil e das forças de segurança, não conseguiu a hegemonia necessária para avançar uma possível agenda de suspensão da ordem democrática. Faltaram muitos dos aspectos listados acima. Logo após a divulgação do resultado do segundo turno, chefes de Estado dos países centrais e personalidades políticas mundiais se apressaram para parabenizar Lula pela vitória. No Brasil, líderes políticos do Centrão sinalizaram disposição para conversar e para compor uma nova governabilidade. O mercado sinalizou positivamente com o dólar caindo e a bolsa subindo. Até mesmo pastores evangélicos bolsonaristas congratularam o presidente eleito. Bolsonaro ficou nu. Uma das principais questões que faz o Centrão, igual ele mesmo colocou aí, ir pro Lula é porque eles sabem que o Lula concilia, e o mercado também sabe que o Lula concilia, e por isso que o mercado sinalizou positivamente. Sabe? Que eles sabem que eles vão conseguir algo dali, eles vão conseguir tirar algo de proveitoso do Lula. A governabilidade ali é algo negociável por causa desse perfil de alguém negociador, de alguém que põe os panos quentes, que é o perfil que o Lula tem, sabe? Que eles já sabem a essa altura, num terceiro mandato, que o Lula não vai ser aquele Lula das greves do ABC na década de 80, que eles tinham que ter medo de ter uma reforma agrária, porque quem sabe aquele Lula faria isso. Mas o Lula de hoje em dia não. Tanto é que quando o Lula fez igual gostam de dizer os coaches, um rebranding, que ele virou Lulinha Paz e Amor. Sabe, é uma figura completamente diferente. Ele nos discursos dele, ele gosta de colocar como um aliado do agro, uma pessoa que no governo dele os bancos nunca tiveram tantos lucros. Então, o grande capital sabe que o Lula não vai ser uma ameaça de fato para ele, sabe? Vai ser alguém que vai
que eles vão conseguir conciliar, fazer acordos e etc. Nesse processo, é importante destacar como o sucesso do bolsonarismo nas urnas contribuiu para o isolamento de Bolsonaro. Apesar da derrota do mito, seus aliados mais próximos e figuras-chave do bolsonarismo, como o general Mourão, Ricardo Salles, o astronauta, Damares Alves, Tarcísio de Freitas, além do filho 02, elegeram-se ou se mantiveram em cargos importantes como o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Só um comentário aqui, usar o termo o astronauta, eu achei muito bom, porque o Marcos Pontes tem que se fuder mesmo. E por isso que é sempre bom a gente ter isso em mente. O Bolsonaro perdeu? Sim. O bolsonarismo em si foi derrotado? Não. A gente teve, igual está destacado aqui, Mourão, que era o vice-presidente dele, o Ricardo Salles, que ele só não destruiu toda a floresta existente no planeta porque ele não teve essa chance, porque se ele tivesse, ele faria. Damares Alves, que pelo amor de Deus, né, é uma das figuras mais abjetas que tem aí. O Tarcísio de Freitas consegue ser uma pior que a Damares. O filho 02, né, que se é filho do Bolsonaro vai estar na política. E essa questão do Bolsonaro derrotado, mas esses aliados dele não, é uma coisa importante que o professor Alisson Mascaro, ele diz que não basta combater o Bolsonaro, é necessário combater o bolsonarismo. Aliás, leiam o professor Alisson Mascaro, vejam vídeos, palestra. O professor Alisson é muito bom. O que ele quer dizer com isso? Que o Bolsonaro, a figura dele, é algo substituível, sabe? Pode trocar a figura do Bolsonaro, a figura de um líder insosso como é o Bolsonaro. Só que o ímpeto fascista, que aquela figura ajudou a sedimentar, vai além. Sabe? Vira... Aquela raiz já tá... Aquela semente está plantada. E está criando raiz. Por isso que é importante combater o bolsonarismo. Porque quando sai um Bolsonaro, vem aí um Tarcísio. Vem um Zema. Sabe? Tem outras figuras que a gente pode até não chamar de bolsonarismo. Mas vão puxar esse mesmo fio e vão dar continuidade a esse tipo de coisa que o Bolsonaro representa, esse ímpeto fascista que o Bolsonaro representa. Para esses políticos, fortalecidos em 2022, não convém questionar a lisura do pleito, alimentar aventuras golpistas, tampouco ficarem embarcando em um navio que afunda. Mesmo com a derrota, Jair Bolsonaro recebeu expressivos 58 milhões de votos, mostrando um país efetivamente rachado. E aqui seria um tiro no pé, né? É óbvio que essas figuras citadas anteriormente, e eu colocaria aí o abjeto Nicolas Ferreira, que eles não convém contestar as urnas. Porque, porra, o Bolsonaro perdeu. Mas todos nós ganhamos. Será que vale a pena a gente botar tudo isso aqui em xeque por causa da figura dele, por causa de uma pessoa? Mesmo que seja o cargo de presidente, será que vale a pena a gente perder todas essas expressões de poder menor para deixar o Bolsonaro lá? Que talvez daqui 4 anos a gente consiga colocar outra figura que tenha os nossos interesses. E enquanto isso a gente vai impedindo de que qualquer coisa que esse outro governo faça, que qualquer coisa que esse novo governo tente fazer, a gente impeça ou faça parecer que ele está fazendo errado, sabe? Então contestar aqui é simplesmente uma questão estratégica, como sempre foi. Porque o Bolsonaro sempre foi eleito pelo voto na urna eletrônica. E sempre me pareceu muito eu vou jogar essa carta de que essa porra não funciona pra, se eventualmente eu perder, eu já ter esse discurso na manga. Só que aí calhou de que um monte de apoiador dele se elegeu, então não foi conveniente no momento para essas outras pessoas. Para ele, foda-se, porque, como a gente bem viu, as pessoas pro Bolsonaro, elas são descartáveis. Você não tem mais utilidade pro meu projeto, você pode morrer pra lá que eu não me importo.
O bolsonarismo, nome atual da combinação entre integralismo, neopentecostalismo reacionário e neoliberalismo, saiu forte das eleições, indicando que continuará vivo e influente, fazendo forte oposição ao governo de Lula e Alckmin, controlando estados importantes da federação e se classificando, não gosto muito desse termo, para as eleições municipais de 2024 e as nacionais de 2026. Aqui é o ponto que o professor Alisson, que é o ponto que o professor Alisson fala, de que, beleza, saiu a figura dele, mas essas outras figuras, esse bolsonarismo que continua, inclusive, integralismo, neopentecostalismo reacionário e neoliberalismo são 3 termos que eles têm uma ligação muito forte com o bolsonarismo, mas eles são outro assunto complexo que precisa de uma explicação muito detalhada. Cada um deles. Não só os 3 juntos, mas cada um deles individualmente. São 3 termos que sintetizam bem, mas que precisam de muito contexto, que eu não vou fazer aqui porque não é a minha proposta. E eu não acho que eu tenho bagagem suficiente para falar com prioridade dessas 3 coisas. Tem muita gente muito mais qualificado para fazer isso por aí. Pode ser que seja, como muitos cantam satisfeitos, a hora do Jair ir embora. No entanto, a verdade é que as forças econômicas, políticas e ideológicas que, desde 2018, foram representadas pelo mito, saem mais fortes do seu governo. Olha lá o professor Alisson de novo. Os democratas brasileiros, esgotados com o esforço dos últimos anos, terão que rapidamente encontrar novas forças, porque a luta pela consolidação da democracia e da república no Brasil está longe de terminar. Aí a nota do Carta Capital, que foi o texto onde o Thiago publicou isso. Esse texto não representa necessariamente a opinião de Carta Capital. E nesse primeiro trecho que ele fala como muitos cantam satisfeitos, eu acho que a gente tem que comemorar, a gente tem que cantar, a gente tem que comemorar o que tem que ser comemorado, mas sem baixar a guarda, sem achar que o serviço está feito, tem que fazer as críticas que tem que ser feita, mas não pode baixar a guarda. Acha, porra, o Bolsonaro não ganhou a eleição, o serviço está feito, pode guardar a cruz, a foice e o martelo, vão para casa e já era. A gente não pode baixar a guarda, a gente tem que descansar o tempo que for necessário para descansar, mas nunca relaxando, nunca vacilando, que a gente não pode perder o horizonte de vista. E essa outra parte que ele fala que a República está longe de terminar. Quando ele fala a República no Brasil está longe de terminar, ele quer dizer sobre essa democracia que a gente conhece, que a gente ouve falar, que nada mais é do que a democracia burguesa, mas para nós, da esquerda radical, nós que nos declaramos comunistas, é um ponto que a gente tem que manter até certo ponto. Não no sentido de que essa democracia burguesa é o nosso objetivo final. Só que a gente não tem que achar que tudo bem ela acabar em qualquer regime, porque se a gente atuar e a gente ter nossas articulações dentro de uma democracia burguesa, é muito mais viável do que dentro de uma ditadura integralista, neopentecostalista, neoliberal, igual foi pontuado. Sabe, essa democracia burguesa é um mínimo que tem que estar aí, porque ela é conveniente, ela foi complacente com muito do discurso que teve nesses 4 anos, do neoliberalismo, da precarização dos direitos trabalhistas, da baixa de salário, da informalidade, das MEIs. Só que a gente, como esquerda radical, atuar dentro dessa democracia burguesa é muito mais viável do que numa ditadura de um Bolsonaro ou qualquer pessoa que esteja alinhado com ele, qualquer facho
que esteja alinhado com ele, que acorda falando que o comunismo é a pior coisa do mundo. A gente não pode perder nosso horizonte, que é a revolução. Bom, acho que em base era isso. Eu queria trazer esse assunto, esse tópico que surgiu durante uma gameplay, que eu achei que era necessário trazer esse assunto complexo para a gente entender como ele tem muitas nuances, muitos pontos que dizem respeito a como se articula um assunto desse, do que um simples não deu o golpe porque não quis, não deu o golpe porque hoje não deu, tentamos amanhã. Como tem muitas questões que estão relacionadas para ele. Para mim, aí na minha humilde opinião, um dos pontos fundamentais dessa articulação não ter se desenvolvido é a falta de apoio internacional. O quanto ele é mal visto fora do Brasil. Igual foi falado no trecho que diz respeito a isso, de como o Viktor Orbán, que apesar de ser um país da Europa, não é um país do centro do capital, não é o país que lidera as decisões da Europa, do centro do capitalismo. É um país da periferia da Europa. É um país que pode ser deixado de lado pelo centro do capitalismo, sabe? Então essa era a única figura relevante que apoiava ele. Para mim, o ponto fundamental da não articulação do golpe é muito essa questão internacional, da falta de apoio internacional. Eu quis trazer tudo isso pra gente, como esquerda radical, como pode ser que nem todo mundo aí que esteja no chat se veja como um comunista, mas de como a gente que quer combater essa ideologia liberal, essa ideologia de MBL, de coaches e de calvos do Campari e o caralho, de como a gente tem que estar sempre muito mais preparado, muito mais embasado, e a gente não pode incorrer no erro de dar respostas simples para coisas complexas. Se eu tô tomando uma cerveja com você no bar, a gente tá discutindo isso só de bobeirinha, só para ter um assunto ali no boteco, não tem problema nenhum. En passant pela live, também não tem problema nenhum. O problema é quando esse tipo de assunto é pautado pelos neoliberais que estão pautando opinião de gente, que estão formando opinião da galera na internet, por exemplo. Então, um termo que estava muito recorrente, um assunto que estava muito recorrente, que era o golpe do Bolsonaro, de como a gente tem que ter análise de vários pontos, e é por isso que eu quis trazer esse texto do Thiago, porque ele pontua muito bem, sabe? Ele, mesmo que seja um texto opinativo curto, ele mostra como não é um quis não quis. Tinha os tanques que solta fumaça pra caralho na rua ou não tinha, o exército tava lá ou não tava, sabe? São muitas outras questões que estão envolvidas, além de uma resposta simples que os neoliberais aí de internet, de mesacast, estão acostumados a fazer, de que é dar resposta simples, sem embasamento, que o Elias muito bem enquadrou a Renata Barreto, que foi, ela admitiu que a única coisa que o teórico que ela apoiava, que ela consumiu, foi a porra de uma peça da Broadway. Assim, tipo, que embasamento teórico é esse que você tem de falar baseado numa peça de Broadway? Sabe, isso não é ciência. Sabe, você viu uma peça de entretenimento e ponto final. E os neoliberais, por estarem alinhados com a ideologia burguesa, eles não só não têm essa preocupação, como eles não precisam ter. Eles podem falar qualquer coisa que a gente que está... E a gente que eu falo no nosso contexto de Brasil, a gente como brasileiro, a gente está imbuído dentro da ideologia burguesa, porque como é dito por Marx e Engels no Ideologia a ideologia alemã, a ideologia dominante, a ideologia do tempo atual é a ideologia da classe dominante, sabe? Então se eles falarem qualquer coisa que está compatível com a ideologia da burguesia, vai passar. E a gente que está contra a hegemonia,
A gente tem que estar sempre muito bem embasado, muito bem estudado, muito bem preparado. E é por isso que eu quis trazer essa matéria do Thiago, esse texto opinativo dele, para poder trazer esse assunto mais à tona. E aqui no final são as fontes de leitura, de onde eu tirei as coisas, porque sim, temos fonte. Então tem aqui a matéria, a base do Thiago, onde eu peguei dos bloqueios de estrada, da demora de reconhecer a vitória do Lula, os discursos do Bolsonaro e tudo mais. E quem quiser eu mando depois, também é só me contactar de alguma forma, principalmente no Instagram, que é onde eu atuo mais. Eu queria deixar alguns materiais complementares. Um que é o estudo do William Nozick, que fala sobre a militarização na administração pública do Brasil, que tem aquele texto que eu falei sobre como o aparelhamento do Estado brasileiro pelos militares é algo crescente, que não está acontecendo só no governo Bolsonaro. Explodiu no governo Bolsonaro? Sim, mas não é algo exclusivo do governo dele. E os vídeos do canal do Humberto Matos, do professor Humberto Matos, que ele fala muito sobre a Petrobras e tudo que vocês precisam saber sobre Petrobras, o professor Humberto ou te fala ou te indica para as fontes que você precisa. Ele é muito bom para tratar desse assunto e de outros assuntos de economia também. E algumas recomendações além do material que eu usei de base, eu queria recomendar qualquer coisa que a Juliana Dalpiva fala, porque qualquer coisa sobre a família Bolsonaro, ela pesquisa muito a fundo. Ela tem um podcast que chama A Vida Secreta de Jair, que é excelente. Ela lançou um livro, O Negócio do Jair, que eu ainda não li, gostaria muito, inclusive. Mas para você saber alguma coisa sobre o que acontece com a família Bolsonaro, não só com o Jair, Juliana Dalpiva é a recomendação que eu deixo. E para uma crítica de cultura, material relacionado a bolsonarismo, a fascismo e a nazismo, e a extrema-direita em geral, a Rita Von Hunt, do canal Tempero Drag, ela sempre linka alguns assuntos com essas temáticas. Bom,